Um novo caso de feminicídio aqui em Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga esse caso, esse crime, aqui na capital. Dessa vez a mulher, que já tinha pedido medida protetiva, foi morta a facadas dentro de casa pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Por que serve a medida protetiva então, cara? Para dizer que existe, né? Ontem a gente falou a respeito das saidinhas. Eu acho que foi, agora não lembro, acho que foi o Eduardo que falou da diferença entre criminoso e bandido. A Rita também falou sobre isso. Gente, existem certas leis, existem certas medidas que são para inglês ver. Porque quantos casos a gente ouve falar da mulher que vai à delegacia, presta queixa, presta depoimento, preenche o respectivo BO, e as autoridades chamam, às vezes nem chamam o agressor, mas deixa a coisa continuar solta por aí. Todo dia, olha, eu tô aqui com vocês, né? Acho que já tem um mês e pouco. Não tem um dia até hoje que a gente não falou de feminicídio, a gente não falou de estupro ou de morte. Tudo passa pela famigerada impunidade. Tudo passa por essa condição cultural que o brasileiro tem de violência e de saber que na maioria dos casos permanece impune. Ô Rita, essa violência e morte, né, provocada por homens, em cima das mulheres, o Ricardo lembrou aqui que todo dia a gente acaba, pelo menos uma vez na semana, a gente acaba falando desse assunto. Itatiaia Patrulha, outro dia eu conversava com o Renato Rios Neto e falava, Júnior, quase todos os dias, se não todos os dias, a gente traz um crime nesse sentido aqui na rádio. É impressionante a quantidade. E aí eu pergunto, Rita, até quando? Pois é, a palavra-chave foi dita pelo Ricardo, é a sensação de impunidade de quem comete esse tipo de crime. E aí, fica uma coisa aqui que eu quero botar aí uma pulga, né, na orelha das autoridades. Muitas vezes, eu já não sei falar qual caso, né, mas a partir do momento em que a mulher fala que vai denunciar, que vai buscar proteção, ela desperta ainda mais a ira do marido, do companheiro, de quem quer que seja. E muitas vezes, essa busca de proteção que não é dada na prática, ela leva a uma atitude mais drástica do companheiro pelo simples fato da mulher falar que vai buscar a justiça. Ela busca, mas na hora da prática, né, é o discurso e a prática da lei no Brasil. O discurso é lindo, o que está escrito é lindo, mas na prática estamos aí à mercê de bandidos. Eduardo, quantos anos no rádio já, no dia a dia do rádio? Sempre te pergunto e se esqueça o tempo. 45. 45 anos. Quase toda semana lidando com um caso parecido, inclusive na época de repórter policial. Verdade, né? Quando você olha para essa situação, você vê uma solução? Depois de tanto tempo cobrindo isso, discutindo isso, falando sobre isso? Mas o primeiro caso assim, mais rumoroso foi da Heloísa Balesteiros, né? Dessa família tradicionalíssima, assassinada pelo engenheiro e então marido, Márcio Stancioli, ali na região da Avenida Portugal, na Pampulha. Lá se vão uns 40 anos. De lá para cá, eu já esgotei o meu estoque de reação diante do feminicídio. Sabe? É inexplicável, inaceitável. E quero dividir com os ouvintes algo tenebroso que se passa na minha alma sempre que eu escuto um assunto desse. Eu tenho 2 filhas, né? E eu fico pensando assim, papai do céu, me poupe de um dia ver uma delas vivendo uma situação dessa. Porque se o cara falar que vai matar, eu vou acabar com ele antes. É duro falar isso aqui. Eu que sou contra a pena de morte, que sou contra qualquer... Mas eu vou acabar com ele, porque eu não vou esperar, não. O Eduardo Júnior, acho que foi semana retrasada, ou pouco tempo, eu não me lembro agora exatamente, mas a Itatiaia fez um especial relembrando o caso da Ângela Diniz, um caso lá dos anos 70, né? Eu lembro que eu era pequenininho, então eu sabia mais ou menos do que se tratava, mas eu não me lembrava dos detalhes. E quando o levantamento, a curadoria da rádio foi brilhante, porque levantou áudio que foi gravado ao vivo no julgamento, o Doc Street, Doc né, Street. Ele foi aplaudido de pé quando ele disse que matou para defender a honra. A honra, crime de honra, né? Uma coisa dos anos 70, né? E não mudou. E tem muita gente hoje que diz, mas também você via como é que a moça andava? A saia dela? De mini saia. Até hoje tem gente que fala E sobre esse homicídio hoje, gente, quem não foi no site da rádio vai ver. Não é que quem é feio pode morrer, quem é bonito não pode não, mas que mulher bonita. Ô Malco, só pra gente fechar esse assunto, deixar você arrematar tudo isso, o Eduardo me chamou a atenção no início da fala dele,
com a questão da reação, né? Que a gente tem uma certa letargia, a gente vai se acostumando a esses casos de tanto que eles acontecem. Como é que você vê essa situação? A gente não pode acostumar, Malco, mas a gente acaba acostumando porque acontece todo dia. Não pode de forma alguma. Se nós estamos falando que isso acontece há 50, 60, 100 anos, isso se chama machismo estrutural. É um comportamento da sociedade que está enraizado nela. Isso tem que ser enfrentado pelas escolas, pelas autoridades, pelas famílias, pelos homens e pelas mulheres. Só assim essa realidade vai mudar. Se você se cala perto de uma piada machista, você colabora para que isto aconteça. Se você ri de uma piada machista, você mostra que você está do mesmo lado, do mesmo time. É importante cada um pensar como reage quando é colocado de frente a frente com essas situações. E o resultado do limite é esse aí, a morte de mulheres.